em Isaías, capítulo 58, e verso 11. Pastor Aldívio, o senhor que saiu lá bem pertinho de mim, de Quixadá, estava próximo a mim, veio para esta região, e 9 anos se passaram, e o tempo hoje passa, a gente não sente, não percebe, melhor dizendo, não percebe como o tempo está passando tão rápido. E durante esses 9 anos eu sei que enfrentou muitas batalhas, muitas dificuldades, mas em todo o tempo Deus tem sido fiel e tem te ajudado, eu creio. A palavra do Senhor diz para ti nesta noite: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que Deus continue te abençoando de maneira maravilhosa, seu ministério, aqui ou em outro lugar, onde chegar, onde colocar a planta dos teus pés. Que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó permaneça sobre a sua vida. A igreja diz amém. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero trazer uma rápida palavra. Vamos ler o que está escrito em Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Eu vim aqui uma vez, mas já faz acho que uns 12 anos, na época do pastor Márcio. Eu vim, acho que foi um culto de família, não sei se aprendeu aqui. E feliz em poder retornar, né? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado à destra do trono de Deus. Amém. Irmãos, o final do primeiro verso, quando nós lemos essa expressão, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esta frase, esta expressão, esta última parte deste versículo nos faz compreender que todos nós temos um chamado, temos uma jornada, temos uma carreira. Todo crente é chamado por Deus. Todos os que servem ao Senhor fielmente, uns têm uma chamada específica para um determinado ministério, mas no final todos nós temos esse chamado para servir a Deus, adorar a Ele e sermos testemunhas dele em todas as partes. Nesse momento, meus amados, nós entendemos que, diante de tantos desafios que nós temos na vida, nunca jamais devemos pensar em parar, porque esta carreira que nos foi proposta não foi ideia nossa, nós não inventamos isto, não foi nenhum outro homem, nenhuma instituição, nenhum poder desta terra. A carreira que nos está proposta, ela veio do céu, ela veio do alto, do próprio Cristo. E seguindo este pensamento, nós entendemos que devemos enfrentar certas e sérias dificuldades na vida.
Todos nós estamos cientes de que, nesta carreira que nos está proposta, também nós temos as aflições, até porque a própria palavra, o próprio Jesus já nos deixou conscientes disto, que neste mundo nós teríamos aflições, mas não termina aí. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto que nós lemos também está dizendo que esta carreira que nos está proposta, aleluia, tem um alvo a seguir, e o alvo é Jesus, o autor e o consumador da fé. E eu trago aqui como exemplo, nesta rápida palavra, um episódio, um momento da vida de Elias. E Elias sabia muito bem do seu chamado. Ele era um grande profeta, tinha uma comunhão bem fina com Deus, falava com Deus, tinha poder na sua palavra, mas mesmo assim, depois de enfrentar os profetas de Baal no Carmelo, em seguida ele recebe uma mensagem de um mensageiro, ou uma mensagem de Jezabel trazida por um mensageiro que chega à sua casa, e aquela mensagem lhe perturbou muito, lhe perturbou de tal maneira que ele pensou em pegar um atalho, ou mudar, ou desistir da carreira que lhe estava proposta. Aleluia! E isso não aconteceu apenas com Elias, aconteceu com muitos de nós, está acontecendo hoje, quem sabe, na sua vida, porque Deus te chamou com um propósito bem definido. No entanto, as grandes dificuldades que você tem enfrentado, as lutas, as adversidades, tem falado tão alto que você não está mais escutando a voz do Senhor, aleluia, não está mais enxergando o alvo e está embaraçado com alguma coisa, porque todos nós somos sujeitos a isso. E Elias, aquele homem que falava com Deus, tinha poder na sua palavra e autoridade para determinar as coisas em nome do Senhor, mas mesmo assim ele foi abalado. Ele sentiu o peso naquele instante com a mensagem que Jezabel lhe enviou. Então ele pensou uma coisa: já chega, essa carreira que me foi proposta está pesada demais, não estou mais suportando. Inventou um destino, foi para o deserto, deixou o seu moço, ficou sozinho. Ele foi acometido de uma depressão circunstancial, e ele então agora se sente afadigado, e no caminho ele vai dormir já cansado. Mas o Deus que nos deu uma carreira não nos abandona em tempo algum. Você sabe disso, você nunca foi abandonado um só minuto pelo Senhor. E mesmo quando você se sentir cansado, quando você se sentir desorientado, perdido, no meio de tantas coisas e de tantas adversidades, Deus ainda envia o seu anjo, Deus ainda envia socorro. Você crê nesta palavra? Manifesta a tua fé nessa noite, aleluia, porque Deus ainda está te vendo, aleluia. Elias recebe de Deus alimento, e o alimento foi posto para ele, especialmente para ele. Deus já tinha esse negócio de alimentar Elias, né? Já tinha sido alimentado lá no Querite. Ele passou tempos e tempos sendo alimentado pelo corvo. Depois Deus alimenta ele na casa da viúva, que só tinha um pouquinho, um cheio de farinha. Mas Deus alimentou ele novamente. Mesmo Deus vem e põe alimento para ele, ele come, volta a dormir novamente, e depois ele acorda, o anjo do Senhor chama ele, e ele levanta e caminha 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Mas mesmo assim ele ainda está precisando de um chega de Deus, ele está precisando de um arroxo, porque muitas vezes, irmãos, nós só aprendemos quando Deus nos imprensa, quando Deus nos leva a uma situação extrema, e muitas vezes nós encaramos a nossa fé como uma coisa assim, quase que como uma coisa que foi agregada à nossa vida, uma coisa a mais. Jesus não é uma coisa a mais na sua vida, a seu chamado não é uma coisa a mais, aleluia, é algo de Deus, é a tua própria vida, é a tua própria existência.
Elias, então, depois de caminhar, ele tem uma recaída. E o que é que ele encontra na sua jornada? É o que nós muitas vezes também encontramos ou desejamos. E às vezes até dizemos assim: se tivesse um buraco, eu me enfiava nele. Não é? Se eu pudesse subir do mapa, eu subiria. Ah, se Deus me levasse. E a gente fica às vezes procurando. Isso são cavernas na nossa vida. São cavernas que surgem na nossa caminhada, na nossa carreira que nos está proposta. E somos tentados. Alguns não suportam essa tentação e se enfiaram na caverna e desapareceram. Estão vivendo no marasmo espiritual. São frios, estão na igreja, mas estão encavernados. Estão no altar, mas estão na caverna. Estão vivendo como crentes, mas não passam de zumbis espirituais. Aleluia, mas hoje à noite o Senhor chama aqueles que estão na caverna. Saia da caverna hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E aí Deus desiste? Não, Deus não desiste de Elias. Deus não desiste. Aleluia, aleluia, aleluia. Ontem eu ministrei a palavra lá na ceia em Morada Nova, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, quando Deus diz para Asa, para o rei e para o povo: olha, se vocês me buscarem, eu me farei achar. Aleluia. Se vocês me buscarem, eu me deixarei vocês encontrar. Aleluia. Olha, irmãos, que Deus maravilhoso. Quando nós buscamos, Deus não se esconde, Deus não se faz de difícil. Ele sempre está dizendo: eu estou à porta, bato. Ele é o último dos profetas, que não tem mais ninguém. Ele se sente desprezado, porque ele já havia feito tantas coisas para Deus, em nome de Deus, mas agora ele está com medo de Jezabel, e faz com que ele entre naquela depressão, naquele momento, e se sinta um Zé Ninguém, um desprezado. Talvez você já tenha sentido, talvez até hoje, se sentindo assim. Não dê ouvido a esta voz. Pode ser uma voz que você pensa que é sua, mas o diabo está se aproveitando da sua fraqueza, da sua fragilidade, para que você se esconda e fuja da carreira que lhe está proposta. E Deus então aparece para Elias e diz: o que é que você faz aí? Olha a pergunta de Deus. Deus não diz: ei, Elias, vem para cá. Deus não diz isso. Deus só diz: o que é que você está fazendo aí? Faz ele refletir sobre a carreira que ele tem. E é o que nós precisamos fazer. Às vezes a gente espera que Deus seja aquele paizão que vem, ou então com uma mãe que estão achando que Deus também é mãe, e vem e diz: meu filho, o que é que você quer? Pensa que Deus vai lá. O pai que perdeu o filho, na parábola do filho pródigo, ele não deu um passo para ir atrás do filho. Mas o filho, quando reconheceu, disse: levantaram-me-ei. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti perante o céu. O que é que o pai faz? O pai não se esconde, não fica dentro de um quarto fechado lá, marcando horário para receber o filho. Ele vai ao seu encontro e lhe dá um abraço de beijo no pescoço. Deus não se esconde de você. Você pode estar na caverna, mas Deus está lá. Para onde me irei do teu espírito? É a pergunta que o salmista faz no Salmo 139. Quem poderá se esconder da presença do Senhor? Nenhum. Mas às vezes nós pensamos que é possível. E Elias, esse grande profeta, ele vai até a caverna e se enfia na caverna e fica lá choroso. Sabe, às vezes, irmãos, a gente tem um gosto, né, com esse vitimismo que a gente desenvolve. O vitimismo. Mas é, pastor, porque você não sabe dos meus dilemas, dos meus problemas. Eu sofri isso, sofri aquilo. Na infância eu fui ferido, na adolescência isso, aquilo, outro. Eu quero te dizer que o Jesus que você serve, ele cura as feridas do passado. Você não precisa voltar ao passado.
não precisa fazer uma regressão, você não precisa fazer campanha para Deus quebrar a maldição hereditária. Ele está com você e Ele sara as tuas feridas. Pode ter acontecido há 50 anos atrás, mas Ele é o bálsamo que sara as tuas feridas. Não fique se vitimizando e achando que todo mundo é contra você e que você nasceu para sofrer ou que você não tem vez. Deus está no céu te olhando. Você é filho e todo filho tem a presença do Pai. Elias, o que é que você faz aí? Pense. Deus está dizendo, pense no que eu fiz através de você, no ministério que eu te dei, na autoridade que eu te dei, na unção que eu te dei, no poder que eu te dei para enfrentar o rei. E você está dentro da caverna. O que é que você faz aí? Um homem como você, com o potencial que você tem, com a graça que você tem, com o chamado que você tem. Aleluia. Deus está falando nessa noite para a gente aqui. Você tem a graça, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de Deus, tem a salvação em Cristo. O que é que você pensa? No caverna não é lugar de crente. Você deve olhar para os campos que estão brancos. Aleluia, hoje à noite que pensarmos, os campos estão brancos. Não é caverna, o caverna não é lugar para crente, para obreiro, para pastor, para qualquer membro desta igreja. A caverna é para morcego, é para animais que não gostam da luz. Por isso Deus está dizendo assim, pense onde você está. E Ele está dizendo, há uma carreira proposta. E por que ele entrou na caverna? Deixou de olhar para o autor e o consumador da fé. Hoje você deve mudar a sua direção, ou a direção do seu olhar, e voltar a olhar para Deus. Não faça o que Pedro fez ao andar sobre as águas, olhando para as águas e sentindo o vento forte. Você deve agora continuar olhando para Jesus. Está difícil, Jesus está comigo. A luta é grande, Deus é maior. Aleluia, os homens não olham para mim, mas Deus está me vendo. Aleluia, não sou importante para ninguém, mas para Deus eu tenho um valor. Comece a olhar para Jesus, para olhar para Jesus, para Jesus, para Jesus. Olhe hoje para Ele. E Deus então aparece para Elias, depois de ter um vento forte, um terremoto, um fogo. E Deus aparece depois com uma brisa suave, penetra naquela caverna e Elias põe a capa no rosto e sai, porque ele está, eu acho que é que esse gesto, essa ação de colocar a capa sobre o rosto, ele está temeroso, ele está desconfiado, ele está envergonhado, ele está ciente de que o que ele fez não foi realmente muito legal, muito bom, e agora ele sai para fora, assim meio tímido, e Deus novamente ergue Elias e diz: a tua carreira não terminou ainda. Aleluia. Por isso esse texto de Hebreus, o capítulo 12, diz que nós devemos continuar na carreira que nos foi proposta. Aleluia. E na carreira nós só podemos ser vencedores e irmos até o final, cruzar a linha de chegada, se não tirarmos os olhos daquele que nos salvou. Aleluia. E faça como Paulo, quando ele diz: olha, uma coisa eu faço, ele está dizendo: eu aprendi, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas eu estou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Levante a sua mão nessa noite, em nome de Jesus, receba esta palavra e seja fortalecido em nome do Senhor Jesus.